Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com, mas hoje a gente não vai falar nem de florais, nem de terapia. Eu preparei para vocês uma tag explicando sobre como é morar fora do Brasil. Quem me sugeriu de fazer esse vídeo foi a minha querida amiga e terapeuta Gisela Valim. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho incrível que ela faz, tem o canal dela linkado aqui no meu canal do YouTube. Enfim, vamos direto às 18 perguntas, porque se você me conhece, se você já viu meus outros vídeos, você sabe que eu falo bastante, né? Então, 18 perguntinhas, vou tentar responder rapidinho para vocês, só para matar a curiosidade. O que a Adriana foi fazer fora do Brasil, né? Eis as respostas. Primeira perguntinha é qual o meu nome? Meu nome é Adriana Souza. Bom, na verdade, meu nome inteiro é Adriana Mara Souza. Só que eu coloco Adriana Souza para facilitar a vida de todo mundo, e aqui nesse país que eu moro, a maioria das pessoas tem o nome e o nome de família, né? Então, Adriana Souza facilita a coisa. Bom, segunda coisa, em que país e cidade você mora? Eu moro no Canadá e a cidade que eu moro é Montreal. Eu amo essa cidade de paixão e Montreal fica na província de Quebec. O Canadá ele é dividido em províncias e a província de Quebec é a província francesa do Canadá. E tem muita gente que fala, o Canadá é um país bilíngue. Não é bem assim não, gente. Cada província é um mundo à parte. Cada uma das províncias, todas elas falam inglês. Quebec é a única província que a gente fala francês, mas aqui em Montreal eu acredito que seja uma das únicas cidades que seja bilíngue. Aqui a gente fala inglês e francês. Eu moro mais para o lado leste da cidade e aqui onde a gente mora é bem mais francês. Aqui é difícil você escutar alguém falando inglês, mas o lado oeste de Montreal é completamente anglofônico, então lá todo mundo fala inglês. Enfim, venha para cá falando uma das duas línguas que você vai se dar bem. Se eu moro sozinha ou com a minha família, eu moro com a minha família, que é o meu companheiro. Há quanto tempo reside aí? Eu moro aqui no Canadá, vai fazer 4 anos. Passa bem rápido, dá a impressão, é estranho, porque quando a gente mora fora do Brasil, às vezes dá a impressão que faz muito tempo, e às vezes você olha, parece tudo muito novo. É muito engraçado, gente, morar fora do Brasil é uma experiência, assim, muito maluca. Já morou em algum outro país? Qual? Não. O único país que eu morei além do Canadá foi no Brasil mesmo, que foi onde eu nasci, mas eu conheço outros países, mas só de viajar, nunca tive essa experiência de morar fora do Brasil, é a primeira vez. Qual a sua idade? Ai, cada pergunta, né? Eu tenho 30 anos, quase fazendo 31 já. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, na verdade, quem teve a ideia de morar no exterior foi o meu companheiro. E, enfim, ele escutou uma vez, acho que na rádio, e aí ele foi numa das palestras que estava tendo em São Paulo. O Quebec, depois tem uma pergunta que eu vou explicar qual que é, como que a gente veio parar aqui, né? Mas, enfim, cada província do Canadá oferece tipos diferentes de imigração e o meu companheiro foi assistir uma dessas palestras que era sobre a imigração para o Quebec, para a província do Quebec, e ele adorou a ideia, enfim, a profissão dele era super necessária aqui, o Canadá sempre precisa de mão de obra qualificada e foi em um desses processos que a gente veio para cá. Mas só relendo aqui como surgiu a ideia, então, foi através dessa palestra. O meu companheiro se interessou bastante pelo Quebec, pelo Canadá, eu também fui assistir as palestras, gostei bastante, enfim. O Brasil, se você mora no Brasil, né, você sabe que infelizmente, algumas coisas não estão tão legais no nosso país. Eu sou de São Paulo e uma delas era a violência, era uma das coisas que estava deixando a gente bem chateado, assim, a gente viveu algumas experiências bem negativas em São Paulo e, enfim, foi tudo empurrando a gente para tomar essa decisão de sair do nosso país e tentar essa experiência fora. Foi difícil conseguir o visto de residência? Bom, como eu expliquei para vocês, a gente veio pelo visto de residente permanente no Quebec e a gente veio também com o visto de trabalhador qualificado. Enfim, para vir morar no Canadá, pessoal, tem várias e várias possibilidades. O Canadá é um país bem receptivo, mas cada província trabalha de uma maneira diferente. E como a gente escolheu a província do Quebec, ou melhor, né, como a gente sempre fala, a província do Quebec escolheu a gente porque eles fazem bastante publicidade no Brasil, porque eles gostam bastante dos brasileiros
A nossa mão de obra é super qualificada, a gente vem empenhado em realmente dar o corpo e a alma aqui fora do Brasil, a gente vem para lutar mesmo. Então, o Canadá gosta bastante dos brasileiros e o nosso visto não foi fácil, mas também não foi super difícil. É difícil porque, assim, claro, você tem que pesquisar muito. A gente deu duro para aprender francês para poder vir para cá, porque para a província de Quebec, uma das coisas que eles exigem é que a gente fale francês básico para sobreviver aqui, né? Então, assim, a gente seguiu um passo a passo que é bem explicadinho, o site do governo é bem detalhado, eles explicam muito bem. Então, foi basicamente estudar bastante francês, conhecer bastante da cultura, né? Antes de vir, não adianta você vir para o Canadá achando que só tem urso polar aqui, você precisa saber um pouco mais do que isso para morar fora do seu país, enfim. Então, foram uns 2 anos mais ou menos de pesquisa, de juntar documento e se preparar para estar aqui hoje. Qual foi a pior situação que você já passou aí? Bom, gente, pior situação. Tem vários momentos, né, que a gente passa que não são fáceis. Morar fora do nosso país, todo mundo vê muito uma coisa glamurosa. Não tem nada de glamour, não, gente. Só que, pra mim, acho que o mais difícil foi logo que eu cheguei no Canadá, porque assim, a gente estudou francês antes de vir. Eu me preparei um pouco, mas quando eu cheguei aqui, eu travei completamente. Eu não conseguia me comunicar nem em inglês, nem em francês, enfim, eu estava completamente dependente do meu companheiro quando eu cheguei aqui. E pra mim, eu acho que isso foi a parte mais difícil, você chegar e você não conseguir se comunicar. Bom, né, eu trabalho me comunicando, então assim, para mim não foi uma situação em si mais difícil, mas foi essa chegada de não conseguir me sentir à vontade para falar o francês ou o inglês, de realmente me sentir travada com relação à comunicação. Então, para mim, isso eu acho que foi a parte mais difícil da adaptação na imigração. Fale um pouco, um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Gente, em Montreal tem tanto ponto turístico, mas assim, eu sou apaixonada por essa cidade. Eu acho que depende de qual estação do ano você vem para cá. O Canadá não é neve o ano inteiro, como muitas pessoas falam por aí. Não muitas pessoas falam, né? Mas quando eu nunca tinha saído do Brasil, eu pensava em Canadá, eu pensava em neve, né? Mas não. Cada estação do ano tem uma coisa muito legal para se fazer aqui. Então, aqui em Montreal, o meu lugar favorito é o bairro que chama Plateau. O Plateau é um bairro assim, tem de tudo. Como eu sou de São Paulo, eu gosto bastante da região da Paulista, que é onde você vê todo tipo de gente, todo tipo de coisa diferente. E o Plateau é mais ou menos é um pouquinho assim a Paulista, esse lado mais cool assim de Montreal. Tem muitos jovens, tem muita gente tatuada, enfim, né? Tem gente de tudo quanto é jeito aqui em Montreal. Montreal tem um pouquinho de cada canto do mundo. Você vai ouvir todos os idiomas se você sair na rua, no metrô, você vai ver gente de cabelo colorido, gente tatuada, gente de idade, jovens, família, enfim. Montreal é uma cidade que você acha absolutamente tudo. Então, se você vier no calor, vai passear no centro da cidade, vai passear no porto. Tem o Mont Royal, que é a montanha que tem na cidade, que é a montanha que deu o nome para a cidade, é um ponto turístico maravilhoso. Enfim, tem muita coisa legal para fazer. Se você vier no inverno, tudo é maravilhoso também. Vai para Mont-Tremblant, que é uma cidadezinha bem pertinho de Montreal, e lá dá para fazer esqui, dá para visitar a cidade, tem várias coisinhas legais para fazer no inverno, enfim. Para você vir para cá no Canadá, você precisa antes estudar em qual estação do ano você vai vir, porque cada estação do ano tem uma coisa muito particular para você fazer. Você fala língua local? Acha que é importante aprender? Gente, sim, eu falo francês, eu falo inglês e é extremamente importante. Se você vem para um outro país, claro, para passear é outra história, né? Quando você vem para passear, mas mesmo assim, quando você sai do Brasil, tenta pelo menos saber um pouquinho do idioma do país que você vai passear, porque assim, é difícil, né? Como é que você vai se comunicar? Dá para você enrolar um pouco aqui, fazer sinais e tudo mais? Dá para você se virar, mas é muito mais tranquila, você se sente muito melhor quando você consegue se comunicar pelo menos um pouquinho em outro idioma. Mas, se você vem para morar, é super, ultra, mega recomendado que você fale outro idioma, que nem eu expliquei para vocês. A minha experiência foi péssima. Eu sabia falar inglês, eu sabia falar francês, mas por motivos psicológicos eu fiquei completamente travada e por isso foi bem difícil essa minha adaptação por conta da falta de comunicação. Mas se você vem morar,
se prepara, vem pelo menos com o básico do idioma da província, né? Aqui no Canadá, todas as outras, você falando inglês está maravilhoso. Aqui no Quebec, eu recomendo sim que você fale francês. Em Montreal, você se vira muito bem só com o inglês, mas em outras cidades da província de Quebec, você precisa falar francês, porque senão as pessoas até sabem falar francês, mas como aqui até sabem falar inglês, mas como aqui é província, ela é francesa, é a cultura toda francesa. Se você vem para morar aqui, o mínimo que a gente tem que fazer é se preparar para o local. Então, não é, o local não te obrigou a vir para cá, você veio para cá porque você quis. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é se preparar para ser bem recebido e para conseguir se virar no local que a gente escolheu, né, para ter como moradia. O que pensa do país que você mora? Ele recebe bem os brasileiros aí? Bom, gente, eu não conheço muito do Canadá. O Canadá é um país gigantesco. Eu tô aqui no Quebec, eu tô em Montreal, que é no Quebec, e eu conheço um pouco também da província de Ontário, eu conheço Toronto, conheço Ottawa, então assim, eu amo de paixão o Canadá. A província de Ontário eu adoro Toronto, adoro Ottawa, gente, quanto nome esquisito, né? Por isso que eu tô aqui travando a língua. Mas assim, a minha paixão mesmo é pelo Quebec, é por Montreal. Eu amo Montreal de paixão. É uma cidade que nem expliquei para vocês que tem tudo. Montreal é uma cidade feita de imigrantes. Tem muito canadense, obviamente, morando aqui, mas tem imigrante de tudo quanto é parte do mundo. Tem árabe, tem latino, tem brasileiro pra caramba. Tem gente do Oriente Médio, do Japão, da China, tem gente de tudo quanto é país que vocês nunca nem ouviram falar, tem gente desse país morando aqui. Tem muitos portugueses também. Então, assim, sim, o canadense recebe bem o brasileiro, muito bem. Todos os nossos amigos canadenses são maravilhosos com a gente. A escola que eu estudei, a École Québec, lá em São Paulo, é uma escola, a dona da escola, ela é canadense, ela é daqui do Quebec. Então, quando a gente se preparou para vir para o Canadá, a gente já conhecia bastante a cultura do Canadá, porque é uma escola do Quebec. A gente aprendeu o francês daqui, que é completamente diferente do francês da França, e a gente aprendeu bastante sobre a cultura mesmo do Canadá. Então, todos os canadenses que eu conheci até hoje, eles amam os brasileiros. Qualquer lugar que você vai, você fala que você é brasileiro, eles, nossa, que legal o Brasil! Ai, Rio de Janeiro, samba, futebol. Chega uma hora que cansa um pouco, né? Você fala, poxa vida, mas só sabe de samba, futebol, né? E Rio de Janeiro, não sabe de outra coisa do Brasil. Mas é normal, né? Quando a gente pensa em Canadá, a maioria das pessoas acha que também, né? Que aqui só tem gelo, urso polar, né? E acaba aí. Mas enfim, de uma maneira geral, os canadenses são super receptivos, não só com brasileiros, mas com todos os imigrantes. O canadense é um povo assim muito receptivo mesmo. Essa coisa de que é um país frio, então as pessoas são frias. De jeito nenhum, as pessoas aqui são extremamente acolhedoras. Se eles verem você um pouco perdido assim na rua, eles já vão te puxar, já vão querer saber se você precisa de ajuda, enfim. O canadense é um povo assim extremamente acolhedor. Tem muita gente que acha que não, né? Mas sim, eu adoro os canadenses, eles são muito fofos com a gente. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Bom, da família, obviamente, né? A gente sente falta, não tem como não sentir falta da família. Dos amigos também, eu sinto muita saudade de todo mundo. Mas assim, do Brasil, de produtos, o que eu sinto falta da feira e eu sinto falta de padaria. E de livraria também. Não que aqui não tenha, né? Livraria que tem bastante, mas eu sinto saudade de ler em português. Eu leio em francês, eu leio em inglês, mas é tão mais rápido e tão mais fácil ler na nossa língua materna. Então, o que eu sinto falta é de ir em livraria e escolher qualquer livro em português. E eu falei de padaria e feira, né? Eu sinto falta da comida do Brasil, mas aqui a gente tem tudo. Se você vai no mercadinho português, aqui tem uma comunidade portuguesa muito grande. Então, os mercadinhos portugueses, você acha qualquer coisa que você quiser do Brasil. Você acha que pertence para feijoada, guaraná. Qualquer coisa que você tiver vontade de comer do Brasil, você acha nos mercados portugueses. Tem muitos restaurantes brasileiros aqui também. Então, o que eu sinto falta é de ir numa padoca de manhã, pedir um café coado, um pão de queijo, um pão na chapa. É isso que eu sinto saudade. Não é exatamente do produto. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser aqui em casa. A gente tem amigos também que fazem coxinha, salgado, enfim, que faz comida típica brasileira, mas eu sinto saudade de qualquer lugar, tipo acordar de manhã, ir numa padaria e ter essa possibilidade desse café da manhã brasileiro. E eu falei da feira, né? Eu sinto muita saudade das nossas frutas, das nossas verduras fresquinhas. Tem isso aqui, mas não é igual de um país tropical. Realmente, aqui
No verão tem bastante coisa, o morango daqui é delicioso, todas as frutinhas típicas do Canadá são deliciosas aqui no verão, mas durante o inverno não tem como cultivar, né? Tem nas estufas, mas assim, eu sinto muita saudade de ir no mercado, de ir na feira, de sentir cheiro de fruta, de pegar manga, pêssego, mamão e sentir o cheiro. Aqui, infelizmente, como é tudo importado e não vem tão maduro, a gente não sente o cheiro das verduras e das frutas. Então, isso acho que são os produtos que eu mais sinto falta do Brasil. Quais os seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Ai, gente, que pergunta difícil, né? Eu pretendo sim. Eu amo o Canadá, aqui é um país que me acolhe, que me dá segurança. Eu posso sair 3 horas da manhã no meio da rua se eu quiser, mesmo no inverno. E, enfim, aqui é segurança 100%, aqui é tudo maravilhoso. Eu adoro, adoro, adoro. Então, assim, a minha intenção é sim morar aqui para sempre, mas a gente nunca sabe, né? Uma vez que você sai do seu país materno, você vê que você nunca mais fica 100% completa. Quando eu tô aqui, eu sinto falta de algumas coisas do Brasil. Quando eu tô no Brasil, eu fico morrendo de saudade da minha casa, que hoje é aqui no Canadá. Então, para sempre a gente nunca sabe, mas sim, a minha intenção é morar no Canadá. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Gente, uma coisa interessante, quando você vai para fora do Brasil para morar, você descobre que o Brasil tem muitas qualidades que a gente não dá valor quando mora. Então, assim, o que seria implantado no Brasil que eu sinto que deveria? Eu acho que, assim, um pouco mais de valor em todas as pessoas. Uma coisa que eu acho muito legal aqui na cultura canadense é que todo mundo é igual. Não tem a hierarquia que a gente tem no Brasil. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas eu trato tanto o porteiro quanto o dono da empresa do mesmo jeito. Como se isso fosse uma coisa que, né, como se fosse uma qualidade. Gente, isso é obrigação. Por que você trataria diferente o porteiro do seu prédio do dono da empresa que talvez você trabalhe para ele? É igual, é gente igual, é humano igual. Então eu acho que uma das coisas que eu acho magnífico aqui no Canadá é que não tem essa, ai, é um diferencial você tratar igual as pessoas. Não, aqui é obrigação. Ai de você se não tratar todo mundo igual, entendeu? O chefe da empresa, ele vai no churrasco de bermuda e chinelo junto com você, entendeu? Ele não se sente superior, claro, né? Tem um outro aqui que sim, mas assim, a cultura canadense, o canadense em si, todo mundo é igual. Jamais você vai tratar uma pessoa, um atendente, um balconista, um recepcionista de um jeito diferenciado. Aqui não existe isso, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que isso no Brasil deveria ser uma obrigação, devia fazer parte da nossa cultura, porque outra coisa que também a gente aprende morando fora é que não existe regionalismo aqui. Todos os nossos amigos, a gente tem amigo que é do sul do Brasil, eu sou de São Paulo, tenho muitos amigos cariocas que dizem, ai, mas carioca e paulistano não se dá bem sim, é mentira. Eu tenho muitos amigos do Nordeste, enfim, eu tenho amigo aqui no Canadá brasileiro que é de todo canto do Brasil, e uma coisa muito legal que a gente vê que funciona fora do Brasil e deveria funcionar dentro do Brasil, né? Essa coisa de, ai, porque nordestino é isso, ai, porque o povo do sul é tudo com o nariz empinado, é porque isso, porque aquilo. A gente é brasileiro é brasileiro, entendeu? E aqui no Brasil, aqui no Canadá, isso fica bem forte, a gente se une demais e eu acho que talvez essa experiência, claro, né, quem nunca saiu do Brasil não vivenciou isso, por isso que talvez não seja uma coisa a ser pensada, mas a gente que tem essa experiência de morar fora, isso é uma coisa que eu vivencio e que eu acho muito interessante, que quando eu estava no Brasil eu nunca tinha pensado, mas a gente deveria se tratar todo mundo igual, porque somos brasileiros, né? Somos nascidos na mesma terra, então por que deveria ser diferente? E a segurança, claro, né? A segurança que a gente tem aqui, pelo menos eu que sou de São Paulo, que não vivia segurança há muito tempo na minha cidade natal, eu acho que pelo menos, não sei como que é em cada cidade do Brasil, mas pelo menos nas capitais eu sei que a segurança não é uma coisa que a gente está vivenciando no Brasil, então é uma coisa que deveria funcionar no Brasil. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Bom, são tantas, né, gente? O vídeo já tá ficando imenso, mas uma dica que eu dou para você é: estude bastante sobre o local que você quer morar antes de vir para cá. Não vem para cá achando, eu ouvi falar que Toronto é isso, eu ouvi falar que no Quebec é assim, que em Vancouver é assim. Não é só a geografia e o clima que a gente tem que estudar, é tudo, é a culinária, é se a sua profissão é bem vista aqui, se não é, enfim. Eu tenho a vantagem de trabalhar online, eu sou terapeuta, eu trabalho por Skype com os meus pacientes, eu tenho paciente no Brasil, no Canadá, em vários outros países, na Nova Zelândia, na Europa, no Japão. Então, assim,
para minha profissão é muito fácil, eu trabalho de casa, então para mim é ótimo. Mas tem muita gente que vem para uma cidade achando que vai funcionar e a profissão dessa pessoa não tem nenhuma, não tem demanda. E aí, como que faz, né? Não dá para você vir aqui e ter uma surpresa dessa. Ah, tá, então o Canadá dá muito suporte. Sim, o governo do Canadá dá muito suporte. Ele te paga. Se você é residente permanente, você tem direito à bolsa de estudo, você tem o direito ao Bolsa Família, que é a ajuda que o governo dá aqui, caso você não consiga emprego. Enfim, o Canadá é um país extremamente acolhedor. O governo te dá todas as ferramentas possíveis e impossíveis para que você vença aqui. Mas não é legal, né? O governo está investindo tanto em você, então o mínimo que a gente tem que fazer, acredito eu, né, na minha humilde opinião, é que a gente venha para cá pelo menos preparado, conhecendo, estudando um pouquinho o local, pesquisando bastante para não chegar com surpresa, né? E obviamente estude bastante sobre o clima do Canadá, porque tem gente que acha que aqui é frio o ano inteiro. Então, assim, no inverno você pega dias de -30. Sim, você pega -30 aqui na região de Montreal. Não é todo dia, tá, gente, do inverno, mas a sensação térmica chega a isso algumas vezes. Então, assim, você tem que estar preparado com a roupa, você tem que estar preparado para saber como que funciona o aquecimento na sua casa, porque o aquecimento não é barato. Você tem que saber antes de por exemplo, alugar uma casa, se está incluso, né, água quente a gente paga, o aquecimento, se como que isso vai funcionar. Então, assim, é bem maluco. Tá -30 lá fora, mas dentro da sua casa tá 25 graus. Então, o frio que você passa é só para sair de casa até em outro lugar. Aqui o transporte público funciona muito bem, o ônibus passa no horário exato, tudo feito para você não morrer congelado durante o inverno na rua. Mas o verão também faz +40. Já pensou? Você acha que aqui no Canadá só faz frio? Gente, no verão aqui é muito, 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 muito quente. Então, a minha sugestão é, além de falar um pouco de cada idioma que você vai precisar na região que você escolher morar aqui no Canadá, conheça bastante, o máximo que você puder fazer de pesquisa sobre como é o dia a dia naquela região que você está querendo ir morar, faz bastante pesquisa, porque não é só o que a gente vê no site, só o que a gente vê nos blogs, tem muita coisa, então pesquisa o máximo que você puder. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Uma palavra só para eu que falo pouquinho? Bom, gente, uma palavra eu acho que seria superação. Você nunca sabe qual é a experiência de morar fora até você vivenciar isso na sua pele. Então, eu devo muito ao Canadá de evolução espiritual mesmo. Eu fui educadora a minha vida inteira, mas aqui o meu dia a dia foi me encaminhando para eu fazer o que eu faço hoje, que é o trabalho dos meus sonhos, que é ser terapeuta. Eu já era formada em terapias naturais no Brasil, eu estudei no Instituto Avalon, lá em São Paulo. E assim, o meu diploma, o diploma, né, do Instituto Avalon, onde eu estudei, ele foi reconhecido aqui no Quebec. Então hoje eu faço parte da Associação dos Naturoterapeutas do Quebec. E então, qual que era a pergunta, né? Eu já tô aqui fugindo do assunto. Então, era sobre a palavra superação. Então, assim, eu devo muito ao Canadá, porque talvez se eu não tivesse imigrado, eu não teria evoluído tanto espiritualmente, profissionalmente, pessoalmente. Então, eu tô morando aqui há quase 4 anos, mas assim, eu amadureci uns 30 anos da minha vida. Então, eu realmente eu agradeço demais a tudo, todas as dificuldades que eu passei aqui no Canadá. Não foram poucas, foram muitas. Mesmo tendo me preparado tanto para vir para cá, foram muitas surpresas. Eu poderia ter evitado algumas delas, eu poderia ter me preparado muito mais do que eu mesma me preparei. Mas foi importante. Tudo que eu passei aqui foi extremamente importante para eu ser a pessoa, a profissional, enfim. Tudo que eu sou hoje, não tudo, né? Eu devo ao Canadá, mas boa parte eu devo sim à imigração. Foi um processo dolorido, muitas vezes, mas foi extremamente importante. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu vivi aqui. Eu faria tudo de novo e eu amo de paixão morar nesse país. Mostre algumas fotos da cidade. Bom, gente, eu não tenho muitas fotos daqui não, mas se você fuçar os meus outros vídeos aqui no meu canal, vocês vão ver que o meu último vídeo eu fiz na neve, então vocês vão ter uma amostrinha de como que é o branquinho da neve maravilhoso aqui no Canadá. E tem vários vídeos também que eu fiz num parque pertinho da minha casa e vocês vão ver como que é o calor aqui no Canadá. Então, eu não tenho fotos, mas eu tenho vídeos que mostram alguns pedacinhos do Canadá, então fique à vontade para ver. Bom, é isso. Ficou aqui um pouquinho muito, né? Eu respondi as 18 perguntas, eu tentei resumir o máximo, gente, acreditem em mim, eu resumi o máximo que eu poderia. Se você é um dos meus pacientes ou se você é um dos meus
queridos leitores, né? Você que acompanha aqui o meu canal. Agradeço demais a sua paciência e a sua curiosidade por ter assistido até aqui. Se você não conhece o meu trabalho, não conhece o meu canal, quer saber um pouquinho mais de mim, fica à vontade, se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha se você gostou desse vídeo. E para saber um pouquinho mais sobre mim, eu falo também sobre o meu processo de imigração no meu site, hojeeumesinto.com. Fica à vontade, se você quiser me fazer alguma pergunta, se eu puder te ajudar em alguma coisa, por favor, me escreva no meu e-mail contato@hojeeumesinto.com. Enfim, se você quiser me sugerir algum vídeo, se eu puder responder alguma pergunta que eu não respondi nesses, sei lá quantos mil minutos de vídeo, fica à vontade, eu fico te esperando. Um beijo enorme e até a próxima!